Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Vamos aqui, né, com o nosso último conteúdo antes da prova, certo? Vamos falar sobre áreas, né? Vou começar aí com as principais áreas que podem acontecer de triângulos, certo? Existem mais fórmulas, mas vou colocar aí as principais, certo? A primeira é aquela bem tradicional que vocês conhecem, né? Se eu tiver aqui, ó, a altura relativa a um dos lados, né? Essa altura, e souber a medida da base, certo? A área aqui vai ser o que? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula mais tradicional, mas para isso eu preciso saber a altura e a base, que é a qual essa altura é relativa, beleza? A outra é o que? A outra é com relação a dois lados e um ângulo, certo? Vamos supor que eu sei que esse lado é A, esse lado é B, certo? E esse aqui eu tenho um ângulo alfa, certo? Então como é que a gente vai fazer, ó? A área desse triângulo aí, ó, a fórmula é a seguinte. A área vai ser, eu vou colocar A vezes B vezes o seno desse ângulo. Para isso eu preciso saber o seno do ângulo, tudo isso dividido por 2, certo? Uma terceira área que a gente pode também, outra terceira fórmula, né, pode aparecer. Todas essas aqui, ó, essa e essa, serve para qualquer triângulo, certo? Essa próxima também. Mas para isso eu preciso saber o que seria um P. O P é o semiperímetro. Ou seja, se eu tiver A, B e C, o P vai ser o quê? Vai ser A mais B mais C dividido por 2. Ou seja, o P é a metade do perímetro, certo? E a fórmula ela vai envolver a medida dos três lados mais a medida do semiperímetro. Então, ó, essa área vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de P, que multiplica P menos um dos lados, vezes P menos o outro, vezes P menos o terceiro lado, certo? Então essa é a terceira fórmula que a gente vai ter para o cálculo de área de triângulos, certo? E o último que eu vou colocar aí, existem mais, certo? Existem outros também que envolvem a circunferência inscrita ou circunscrita, certo? Se vocês tiverem curiosidade, tá aí na postura de vocês. Mas vou passar os principais que podem cair na prova, beleza? E por último aqui eu tenho um triângulo, certo? Equilátero, certo? Os três lados são iguais, certo? E para o triângulo equilátero a gente tem uma formulazinha específica só para eles, certo? A área vai ser o que, ó? A área vai ser igual a L, certo? Ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? Então, vai ser L, raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? Aí essas construções vai ficar aí para vocês tentarem fazer, certo? De como se chega nessas formas, beleza? Então vamos aqui para outras áreas, né, que a gente vai precisar para a prova, que são dos quadriláteros. Então vamos aí para a área dos quadriláteros, né? Aqui nós temos o retângulo, certo? Aqui é um paralelogramo geral, certo? Ambas, né, elas vão ter a mesma fórmula, né? Primeiro eu preciso saber ter uma base e aqui uma altura. Mesma coisa, a base e aqui eu vou ter, ó, uma altura, né? A área de ambos vai ser igual a base vezes altura, só isso, certo? O, o quadrado também é um paralelogramo, certo? Ele vai ter a fórmula parecida, só que em vez de ser base e altura, é lado e lado. Então a área aqui vai ser o lado vezes o lado, ou seja, a área é igual ao lado ao quadrado, certo? Para o losango, certo? Eu preciso saber a medida dessas duas diagonais aqui, ó. A diagonal maior e a diagonal menor. A diagonal maior eu vou chamar de D, a diagonal menorzinha, certo? Vou chamar de Dzinho, D maiúsculo e D minúsculo. Então a área aqui vai ser o que? Vai ser a maior diagonal vezes a menor, tudo isso dividido por 2, certo? E por último, nós temos ali o trapézio, né?
no trapézio esses dois lados são paralelos e esses dois lados que são paralelos são chamados de bases. Vou chamar uma de base maior e a outra de base menor, certo? E a área de um trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura, tudo isso, né? A altura vai estar aqui, ó, H, dividido por 2. Então essa é a fórmula da área de um trapézio, certo? Então a gente vai ver agora a área de um polígono regular, certo? Que vai, a fórmula que vai servir para qualquer polígono regular. E a gente vai tirar essa construção através daquela ideia que a gente viu nas últimas aulas de polígonos inscritos, né? Em circunferência. Tanto que a gente vai usar a ideia de apótema, né? Do apótema de um polígono regular. E também a parte do semiperímetro, beleza? Então é isso. Vamos lá agora para essa parte. Então vamos lá para esse último conteúdo que a gente tem para a prova. Vamos falar aqui sobre a área de um polígono regular, né? Como a gente sabe, o polígono regular ele possui, né, todos os lados de mesma medida. Aqui eu estou dando como exemplo um pentágono, certo? Então aqui é o lado, ó, lado. Todos esses lados têm a mesma medida, certo? Vamos chamar de medida L, que é de lado, certo? E se a gente for prestar atenção, ó, se a gente fosse construir aqui aquela circunferência aqui, ó, cada medidazinha dessa, ó, é igual, ó, que vem do centro até tocar o vértice, ó. É como se fosse o raio, ó, o raio da circunferência. Ou seja, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem um triângulo isósceles, né, ó. Se a gente for traçar aqui, ó, a altura, né? Essa altura, a gente trabalhando com um polígono regular, isso aqui é o apótema, certo? É o Azinho, ó. Se a gente for prestar atenção, ó, eu vou calcular a área de tudo, né? Mas se a gente calcular a área de um triângulo desse e multiplicar pela quantidade de triângulos que tem, a gente vai ter a área total, certo? Ó, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Se no final eu multiplicar por 5, eu vou ter a área total. Então, a área só desse triângulo aqui vai ser o quê, ó? Lembrando da área de um triângulo. É base vezes altura dividido por 2, né? Então, a áreazinha desse triângulo, ó, a área do triângulozinho, vai ser o quê? A base, que é L, vezes a altura, que é o apótema, tudo isso dividido por 2. Pronto, a gente tem aqui, ó, a área de um triângulo. Mas para achar a área do triângulo todo, vai ser o quê? Eu tenho que multiplicar por 5, né? Então a área total, né? Vou chamar assim a área total. Vai ser o quê? 5 vezes L vezes A, tudo isso dividido por 2, certo? Aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso tirar esse Azinho, ó, e fazer só o que, ó? 5 vezes L dividido por 2 vezes A, certo? Aí o que é que acontece aqui, ó? Esse 5 L dividido por 2, ó, vai ser o que, ó? Se eu pegar 5 vezes L, vai ser o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5 L. 5L é o perímetro. Então, 5L dividido por 2 é a metade do perímetro. Ou seja, isso aqui é o semiperímetro. Certo? Então, se eu pegar tudo isso aqui é o semiperímetro, então a minha área total vai ser o quê? Vai ser o semiperímetro vezes o apótema. Então essa é a fórmula para qualquer polígono regular, certo? Pode ser pentágono, quadrilátero, hexágono, certo? Sendo regular, ele vai usar essa fórmula. A área dele é o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro vezes o apótema, certo? E a gente pode usar também, fazer uma generalização da fórmula, né? Se a gente não quiser usar essa ideia, a gente pode usar que é o que, ó? Aqui eu não multipliquei por 5, né? Só que eu não sei quantos lados vai ter o polígono, né? Para generalizar, a área total vai ser o que, ó? Vai ser o número de lados vezes a medida do lado, né? Vezes o apótema,
Tudo isso dividido por 2, certo?